Meus queridos, nós vamos nessa noite estar falando sobre um tema chamados para batalha. Nós estamos vivendo um tempo, a igreja está vivendo, eu creio que talvez os últimos dias, quando se trata da vinda do Senhor Jesus. A Bíblia não fala quando Jesus virá, e Ele próprio diz que somente o Pai sabe quando Ele voltará para levar a sua igreja. Mas quando a gente liga a nossa televisão, quando a gente pega o nosso celular e em todo o conjunto daquilo que a gente está vendo, que a gente está vivenciando, a gente pode perceber de uma maneira muito clara que os dias são breves. E quanto mais a vinda do Senhor Jesus vai chegando, quanto mais breve vai se tornando esses dias, a Bíblia nos fala que maiores seriam as investidas do nosso inimigo. As nossas batalhas, elas se tornariam ainda piores, elas se tornariam ainda maiores. E diante disso que a gente tem vivido e que eu tenho vivido, e eu creio que cada um de vocês tem vivido nessa noite, o Senhor me chamou para que eu pudesse estar compartilhando com vocês esse tema, chamados para a batalha. E eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo de número 23. Segunda Samuel, capítulo de número 23, versículos 11 e 12. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 11: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram, repitam comigo, ajuntaram, numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo, repitam, fugia diante dos filisteus. Este, pois, ou seja, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, repitam, defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento naquele lugar. Amém. O rei Davi, ele tinha muitos homens ao seu serviço, muitos guerreiros, muitos homens competentes para a guerra, para protegê-lo, mas havia um grupo de homens que Deus escolheu para que eles pudessem ajudar Davi. E a história vai nos dizer que estes homens, nos dias ou na época de Saul, apesar de serem homens valorosos, homens competentes, homens guerreiros, eles eram homens desprezados e tratados como pessoas sem qualquer valor para servirem aquela nação. Eles eram homens e foram homens valorosos na época de Davi. Eles serviam ao rei Davi, eles eram homens competentes, generais de guerra, homens valentes. Mas quando Davi então perdeu seu reinado, ou o reinado de Davi passou, a Bíblia diz considerados como o pior tipo de homens ou pessoas que havia naquele lugar.
Mas apesar de serem desprezados pela sociedade daquela época, nós vemos aqui um exemplo de coragem, fidelidade, perseverança e amor daqueles homens inagualável. O fato daqueles homens não serem mais reconhecidos pela nação, por Saul, isso não impedia que eles fossem homens de coragem, homens fiéis, homens perseverantes, homens que tinham amor e homens também de honra. E a história vai nos dizer que estes homens, eles estavam dispostos a dar as suas vidas pelo seu Deus, pelo seu rei e também pelo seu povo. E esses homens, eles eram ou eles são chamados na palavra de Deus de guerreiros ou os valentes de Davi. Eles tinham esse nome porque eles eram os homens que guerreavam as guerras com Davi. Eles eram os homens que estavam à frente das batalhas de Davi. Eles eram os homens em quem Davi podia e poderia confiar. Então eles eram chamados os guerreiros ou os valentes de Davi. Quando a gente lê a 2 Samuel, 1 a Samuel, a gente vai ver que alguns desses homens, eles derrotaram grandes gigantes. Eles lideraram sozinhos exércitos enormes. A gente vai perceber que eles eram homens adestrados para a guerra. Eram homens que respiravam batalha. Eram homens que tinham a batalha no seu sangue, no seu coração. Eles viviam disso, eles amavam isso. Batalhar pelo seu rei, batalhar pelo seu povo, guerrear contra os inimigos. Era a honra, era a alegria daqueles homens ali. A Bíblia vai dizer que eles lutavam corajosamente contra seus inimigos, comandados pelo rei Davi. Mas o texto vai nos dizer, e a história nos conta, que no meio de todos esses valentes de Davi, no meio de todos esses guerreiros de Davi, no meio de todos esses homens de batalha de Davi, um se destacou. Um homem se destacou por causa da sua atitude e da sua coragem diante de uma batalha. Esse valente, esse guerreiro que se destacou entre todos esses homens que eram guerreiros também, ele se chamava Samá. Repitam comigo, Samá. Vocês vão lembrar desse nome a semana inteira, Samá. Esse guerreiro de Davi chamado Samá, que significa ou significava aquele que está firmado na rocha. Este homem, ele se destacou entre todos os outros guerreiros que Davi tinha. E a história de Samá, ela é comparada aos desafios e às batalhas que nós precisamos vencer nos dias de hoje. Todos os dias nós batalhamos, todos os dias nós temos contra nós um adversário e todos os dias nós precisamos vencer as nossas guerras. Qual era a realidade que Samá e todo aquele povo viviam naquele tempo? Não era muito diferente da nossa hoje, século 21. A realidade desse homem, desse valente, Samá vivia, era simplesmente, todos os dias, o inimigo vinha atacar ele e o seu povo. Repitam comigo, todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias nós seríamos afligidos. Todos os dias nós seríamos atacados. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele
brame, ele ruge como um leão ao nosso derredor, tentando a quem possa tragar. E a realidade daquele povo era isso: todos os dias o inimigo confrontava, atacava aquele povo ali daquele lugar. E nos dias de Samar havia muita guerra entre Israel e o povo filisteu. O povo filisteu sempre atacando o povo de Deus, sempre confrontando o povo de Deus. E a estratégia dos inimigos, qual era a estratégia dos inimigos daquela época? A estratégia do povo filisteu: eles vinham, atacavam o povo de Deus, queimavam as suas lavouras, queimavam os seus alimentos, roubavam todo o gado, todas as ovelhas, e o povo perecia e morria de fome. E com isso, sem o alimento, sem o sustento, a história nos fala que a finalidade, na verdade, daquele inimigo era que o povo passasse fome. E sendo assim, eles ficavam fracos. Repitam comigo: fracos e fáceis de serem derrotados. Essa era a estratégia do inimigo contra o povo de Deus. Eu quero perguntar para vocês essa noite: qual é a estratégia de Satanás contra a sua vida, a minha vida nos dias de hoje? É destruir tudo que há em nós e que nós temos, para que nós possamos ficar fracos e, consequentemente, para que nós possamos ser derrotados. Existe uma batalha espiritual que acontece a todo momento. Nós não vemos, mas nós percebemos Satanás o tempo inteiro tentando contra a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual. O tempo inteiro, 24 horas, estamos em batalha espiritual, porque Satanás não dá trégua para a igreja. Samar então resolveu dar um basta naquela situação. Pensa, todos os dias, todos os anos, eles plantavam alqueires de plantações. Naquela época era uma planta muito barata, chamada, me ajude aí, pastor, lentilha. Eu nunca comi, não acho graça, mas tem gente que ama. Eles tinham campos de lentilha. Lentilha era o feijão mais barato daquela época. Era o feijão inferior, não era o preto nem o vermelho, era o feijão mais inferior. E todo ano os filisteus invadiam a plantação. Eles queimavam aquilo tudo. Eles roubavam o gado, eles roubavam as ovelhas, e o povo ficava durante ali aquele ano inteiro sem comer nada, fracos. E com isso eles vinham, atacavam o povo, e sendo assim eles venciam todas as batalhas. No versículo 11 e 12 nós vamos ver aqui a insatisfação de Samar no dia que mais uma vez os inimigos se ajuntaram para poder entrar ali no seu campo. E o texto vai dizendo assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, houve um pedaço de terra cheio de lentilhas. Havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Mas Samar pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Samar resolveu dar um basta naqueles ataques do inimigo. Ele estava saturado. Todos os dias o inimigo rompendo, todos os dias o inimigo ali
saqueando a sua colheita, todos os dias o inimigo afrontando Samar, o povo de Deus, todos os dias. E aí chegou um dia que Samar ficou saturado, falou: não quero mais essa situação para mim. E a Bíblia diz então que quando os inimigos, os filisteus, se ajuntaram para poder novamente saquear aquele terreno, aquele campo de lentilhas, Samar se colocou no meio daquele campo e falou: aqui não, inimigo, aqui não, filisteu, aqui não, dessa vez não. Samar se posicionou para defender um campo de lentilhas. Meus queridos, as atitudes de Samar diante daquela situação nos leva nessa noite a refletir. Quando Deus me deu esse texto e eu comecei a pedir ao Senhor, o Espírito Santo, o que eu ia falar nele, o Senhor me levou a refletir e a fazer vocês refletirem nessa noite. Por quê? Que muitas vezes nós perdemos as nossas guerras e as nossas batalhas. Você já parou para pensar isso? Por que muitas vezes a gente perde as nossas batalhas? Por que muitas vezes o inimigo está batendo na nossa porta, está nos afrontando, está queimando a nossa colheita, está roubando tudo que é de melhor que nós temos, está detonando para os nossos relacionamentos? Porque muitas vezes nós perdemos as nossas guerras e as nossas batalhas. E eu aprendi algumas coisas aqui maravilhosas com esse texto. E eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Que muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas para o nosso inimigo, para Satanás, o nosso adversário maior. O que eu aprendo nesse texto? Primeiro, versículo 12, diz assim: este pois se pôs, repitam comigo, no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Agora você vai perguntar para o irmão que está do seu lado: sabe por quê? Pergunte ele: sabe por quê? Você vence as suas batalhas, as suas guerras. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: porque ficamos esperando outros se posicionarem no nosso lugar. Samar estava cansado, estressado de ver o inimigo ali. E aí um dia ele ficou, e eu acredito que ele ficava esperando. Quem sabe um dia o rei vai mandar alguém aqui no meu terreno, na nossa plantação, para nos proteger, para guerrear a nosso favor. Quem sabe o general, quem sabe o prefeito da cidade, quem sabe o dono dessa aldeia. Mas nunca chegou ninguém para se posicionar, nunca chegou ninguém para lutar por eles. E aí Samar ficou saturado, foi para o meio daquele terreno e falou: não. Ele se posicionou. Nós muitas vezes perdemos as nossas batalhas porque ficamos esperando outros se posicionarem em nosso lugar. A gente fica esperando o pastor se posicionar no nosso lugar. A gente fica esperando o líder de célula se posicionar no nosso lugar. A gente fica esperando o marido se posicionar em nosso lugar. A gente fica esperando a esposa se posicionar no nosso lugar. A gente fica esperando os filhos se posicionarem em nosso lugar, quando na verdade quem tem que se posicionar é eu e você, meu querido. Samar aprendeu ali que ele precisava se posicionar.
tinha que esperar ninguém para vencer a batalha dele. Meu amado, ninguém vai vencer a sua batalha. Repita comigo: a minha batalha é minha. A sua batalha não é da igreja, a sua batalha não é do pastor, a sua batalha não é do seu líder de célula. A sua batalha é sua. E se você não se posicionar como Samar, você vai perder a sua batalha. Essa semana o Senhor me deu um texto lindo. E aí quando Deus me dá, eu começo a orar. Ele falou alguma coisa através desse texto. Vou tentar achar aqui. Quando eu comecei, o Espírito Santo de Deus começou a me revelar e me falar sobre batalha. E eu comecei a ler, o Senhor me deu um texto em 1 Reis. 1 Reis capítulo 20. Quando, mais uma vez, os inimigos estavam prontos para atacar Acabe e todo o povo. E aí Acabe muito desesperado, Acabe muito preocupado com a invasão daquele povo, daqueles guerreiros. A Bíblia diz que veio um profeta de Deus sobre ele, versículo 13 diz: e eis que um profeta chegou a Acabe, ao rei de Israel, e disse a ele: Acabe, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, ou seja, todo esse exército, eis que hoje eu te entregarei ele nas tuas mãos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Mas não acabou aí não. Acabe ficou feliz. Deus está me dando a promessa de que eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra, eu vou sair vitorioso. Mas aí o profeta continuou. E aí Acabe perguntou assim: amém, glória a Deus, que bom, o Senhor vai me dar a vitória sobre essa batalha. E aí Acabe, o rei, pergunta para o profeta: mas Senhor, uma perguntinha só, igual criança, né? Igual João, só uma perguntinha. Quem que vai liderar essa batalha? Acabe perguntou para o profeta: Senhor, o Senhor vai me dar a vitória, mas quem vai liderar essa batalha? Vão ser os meus guerreiros, os meus príncipes, as pessoas que estão do meu lado, aqueles que estão guerreando do meu lado. Sabe o que o profeta falou para ele? Não és tu. É você que vai liderar, e é através de você, Acabe, que essa batalha será vencida. Meu querido, quando a gente volta para o texto aqui, nós vemos que muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas, porque nós ficamos esperando outras pessoas se posicionarem. As nossas batalhas têm que ser vencidas por nós. A minha batalha, as minhas lutas, que eu sei exatamente quais são, elas têm que ser vencidas por mim. O meu pastor pode me ajudar em oração, o meu líder de célula pode jejuar por mim, o meu discipulador vai me dar uma palavra de incentivo, mas ele nunca vai vencer as minhas batalhas por mim. Aleluias. Porque muitas vezes nós perdemos as nossas guerras e batalhas. Segundo, versículo 11 diz assim: e depois Samar, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia diante dos filisteus. Sabe por que muitas vezes a gente perde as nossas batalhas, meus queridos?
Porque nós, repitam comigo, subestimamos o poder de Satanás. Todos os dias o inimigo afrontava Samar e todo o povo de Israel. Nós perdemos as nossas batalhas porque a gente subestima o poder de Satanás. A gente subestima as estratégias de Satanás. A gente subestima as ciladas de Satanás. A gente subestima o que Satanás nos odeia. O texto diz que todos os dias os filisteus se ajuntavam, todos os dias eles se ajuntavam como uma multidão, e todos os dias eles saqueavam aquela terra cheia de lentilhas. Não podemos subestimar Satanás na nossa casa, não subestime, não pague para ver o que o diabo pode fazer dentro da sua família, meu querido. Não pague para ver o que Satanás pode fazer nos seus relacionamentos. Não pague para ver, para saber o que Satanás pode fazer dentro da igreja. Porque ele trabalha 24 horas contra o povo de Deus. Satanás trabalha 24 horas contra a minha vida, para que eu perca o foco, para que você perca o foco, para que você desanime, para que você saia da igreja, para que você saia da célula, para que você perca o seu casamento, para que você perca os seus relacionamentos, para que você perca a sua família. Satanás trabalha 24 horas por dia. Porque muitas vezes perdemos as nossas guerras. Terceiro, repitam comigo, porque não nos importamos com as perdas. Sabe o que Samar estava defendendo? Um campo de feijão ruim. Quem é cozinheiro aqui sabe o que é feijão ruim? Levanta a mão. É aquele que fica 3 horas na panela de pressão e o bendito não cozinha de jeito nenhum. Era isso que Samar estava defendendo. Ele estava colocando em risco a sua vida por causa de um campo de lentilhas. Mas na verdade Samar não queria defender o campo de lentilhas. Aquilo era algo que ele poderia plantar e recuperar. Samar estava saturado das afrontas do inimigo sobre a vida dele. O campo de lentilha não era nada. O que na verdade estava deixando Samar com a pulga atrás da orelha era todo dia ter que ficar ouvindo Satanás. Os filisteus vêm aí. Corre, esconde. Os filisteus foram embora. Pode sair de casa. Os filisteus estão voltando. Volta. Imagine, gente, anos você vivendo nessa opressão. O inimigo vem, foi embora. Veio, foi embora. Chegou num ponto que Samar falou assim: acabou isso na minha vida. Ou eu vou pôr esses filisteus para correr, ou eu vou morrer. Ele tomou uma posição, gente, muito corajosa. Por isso que Samar era considerado um valente de Davi. Muitas vezes a gente perde as nossas batalhas porque nós não nos importamos com as perdas. Mas no mundo espiritual, meus queridos, essas poucas coisas, essas lentilhas, é o nosso sustento. São coisas preciosas para nós.
Na verdade, Samar não estava defendendo o feijão ali. Samar não estava defendendo o campo. Sabe o que Samar estava defendendo? A sua família, que era saqueada todos os dias. Os seus filhos, o seu povo, o seu Deus. Ele falou assim: aqui não. Aqui Satanás não vai afrontar mais. Não vai entrar mais na minha família. Não vai entrar mais na minha casa. Não vai entrar mais na minha vida. Não vai entrar mais nos meus relacionamentos. Aqui não. A verdade é que muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque a gente não se importa com as perdas. O diabo vem todo dia e tira alguma coisa na nossa vida. Todo dia tem uma música que fala isso. Todo dia o diabo vem tirar alguma coisa da sua vida e a gente se acomoda e a gente acha que é algo natural e a gente acha que é algo normal, e quando a gente vê, é um estrago enorme que ele fez na nossa casa, na nossa vida espiritual, nos nossos sentimentos. A Bíblia diz que o diabo, meus queridos, veio para... O diabo veio para... Meu Deus! Quando é que nós, igreja, vamos entender isso? Nós estamos e nós vivemos uma batalha espiritual. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que não é contra carne, sangue, pessoas, mas é contra potestades. A nossa batalha é contra o reino das trevas. A nossa batalha é contra Satanás. A nossa batalha é contra o diabo. A nossa batalha é contra os principados do mal. E sabe por que a gente não vence as nossas guerras? Porque a gente não se importa com as nossas perdas. Porque a gente acha natural as perdas. A gente acha coincidência. A gente não olha pelo mundo espiritual. Eu estou perdendo isso ou aquilo, mas Satanás está tirando isso de mim. Epa, eu vou me posicionar. Eu vou para o meio do campo e não vou deixar o diabo, o meu inimigo, invadir. Porque nós perdemos muitas vezes as nossas guerras e as nossas batalhas. Quarto e último, porque ficamos, repitam comigo, porque ficamos nas beiradas, em vez de ir para o ataque. Quem pegou e levanta a mão. Eita, glória a Deus. Gente, sabe o que estava acontecendo? Quero que vocês imaginem. Eles nunca sabiam quando o inimigo ia confrontá-los. Eles nunca sabiam quando, claro, o inimigo não ia avisar, eu vou ir hoje. Não. Eles estavam sempre na expectativa quando é que o inimigo iria avançar e invadir ali o terreno deles. Sabe o que o povo fazia? Vou pegar esse microfone aqui. Depois o povo se vira aqui. Olha aqui. Aqui está a plantação de lentilha. Plantação de lentilha. Aqui é o campo, tapete vermelho. Pensa você 24 horas trabalhando no campo. Plantação de lentilha na beiradinha, ó. Aí de novo, cortava um galinho de lentilha, colhia lá, olhava. Na beiradinha. E vem o inimigo, igual coisa de criança. Vem, corre, 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 corre. Era assim que eles viviam. O tempo inteiro eles viviam na beirada dos campos com medo do inimigo. Por quê? É mais fácil fugir. Entendendo? É muito mais fácil a gente fugir do nosso inimigo quando a gente está nas beiradas.
Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós vivemos uma vida nas beiradas espirituais. Não participamos de nada, não nos envolvemos com nada. Afinal de contas, na beirada é mais fácil fugir contra os ataques do inimigo, porque era assim que o povo fazia. Quando o inimigo chegava, eles não estavam lá no meio da plantação, eles estavam na beirada, e eles, rapavam fora. Muitas vezes nós perdemos as nossas guerras, porque nós estamos nas beiradas espirituais. A gente tem medo de ir para o meio do campo, a gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de ir para o meio do campo lentilho e falar assim: aqui não, Satanás, na minha casa não, eu estou aqui, você vai me encarar. Mas a gente fica nas beiradas com medo de quê? Confrontar, com medo do ataque de Satanás, quando a palavra de Deus nos garante a vitória, assim como garantiu para Samar, quando ele falou que um grande livramento Deus deu sobre aquele povo, por causa de um único homem, que era Samar. Eu queria concluir nessa noite dizendo que o que determina a nossa vitória, ou a nossa derrota diante das batalhas, é o fato de que nós vamos ficar, ou nós vamos fugir. O que determina a nossa vitória nas batalhas que nós vivemos todos os dias é o fato se eu vou ficar, se eu vou me posicionar, se eu vou enfrentar o adversário de frente, ou se eu vou fugir. O povo resolveu fugir e deixar no poder do inimigo tudo aquilo que foi semeado com tanto trabalho. Durante anos eles semeavam, eles plantavam, e eles resolveram deixar tudo nas mãos do inimigo. E aí vem a pergunta aqui nessa noite, meu querido: você está deixando tudo nas mãos do inimigo para fugir, para correr, para se acovardar? Que Deus Samar desse lugar. Mas a atitude de Samar, ela foi de enfrentar o inimigo, foi de lutar, foi de se posicionar. Qual tem sido a nossa atitude diante dos ataques do nosso adversário? Meu querido, qual tem sido a sua atitude diante dos ataques de Satanás na sua casa? É enfrentar ou é fugir? Quais tem sido a sua atitude dos ataques de Satanás lá no seu casamento? É enfrentar ou separar, divorciar? Quais tem sido a sua atitude diante dos ataques do inimigo lá numa enfermidade que você tem? É enfrentar, colocar seu joelho no chão e dizer para Satanás: aqui não, diabo, ou você vai se deixar levar por aquela enfermidade? Como eu disse, o que determina a nossa vitória ou a nossa derrota diante das nossas batalhas é o fato se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor levanta e levantou, tem levantado um exército poderoso. Esse exército é a igreja. Esse exército sou eu e você, meu querido. O Senhor quer levantar nessa noite Samar, vários Samar, pessoas que não se acovardam diante das astutas ciladas de Satanás, mas pessoas que se posicionam, que pagam preço, que estejam dispostas a defender o seu campo, a defender a sua família, a defender o seu campo de lentilhas, a defender o seu casamento, a defender a sua fé. O que o Senhor precisa nessa noite são de Samar. Um apenas faz toda a diferença. E se existe Samar aqui nessa noite, guerreiro valente do Senhor, homens e mulheres que estão dispostos a se colocar na brecha